Aí, pessoal, para impressão, eu só coloco aqui, ó, Paper Gloss. Mas você pode também, se você não quer utilizar a opção Gloss, você bota a impressão de alto padrão, que também sai legal, tá bom? Mas eu só faço isso mesmo, muda aqui para Paper Gloss, que ele é papel adesivo fotográfico, né? Então, ele imprime legalzinho, tá certo? E já tá aqui no formato, só colocar para imprimir. Aqui, pessoal, eu já coloquei as capas, ó. E já coloquei para imprimir. Coloquei a rosa, vou colocar a azul agora. Aí, deixa eu abrir aqui. Ó, eu tenho que imprimir cada página separada porque eu tô personalizando, tá certo? Mas aí, se você não personaliza, você faz à vontade. Eu gosto, esse espaço aqui, ele dá certinho pro tamanho da minha capa, tá certo? Aí, o que sobra da página, como eu utilizo papel adesivo, eu aproveito para colocar adesivos que eu incluo no meu pedido, se for um pedido personalizado e tal, entendeu? Coloco o nome na capa, na contracapa e tudo isso eu faço no arquivo. O arquivo é no Canva. Então, se você quiser o arquivo, você manda mensagem de contato comigo que eu envio pra você, tá certo? Ó, o arquivo aqui. Tem guarda interna, tá vendo? Que são de alguns que eu já fiz. E aqui a capa. Eu coloco esse nomezinho aqui, porque vai virar um chaveirinho com o nome da criança. E os adesivos para colocar no pedido, caso você queira, pode ir também, tá certo? E aí a capa você pode modificar a cor do jeito que você quiser. Ó, verde, aí ela vai ficar da cor que você colocar, roxa. Então ele tem todos os elementos transparentes para que você possa fazer essa troca de capa. Aqui como é o nome disso, meu Deus? Desculpa, gente, é um marca-página. Esse aqui é um marca-página. E aí, eu também posso colocar ele da cor do pedido, tá? Como sobra o espaço aqui, aí eu coloco essas coisinhas a mais, né? Como se fosse um extra no pedido e deixo o meu produto mais personalizado. Mas se você não gosta dessa margem pequena, aí não tem problema. Eu vou deixar ele com um arquivo também com uma guarda maior, né? Com a folha inteira, centralizado, para que você não tenha esse problema. Aí só não vai com esses arquivozinhos extras aqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que com esse tamanho aqui dá tranquilamente pra fazer. E como eu disse, eu faço o Bobbie Goods com o que eu tenho em casa, então já não faço capa grossa, vou fazendo aquilo que eu consigo com os materiais que eu tenho. Então, galera, aqui já está as capas. Como elas são de impressão em papel fotográfico, a impressão precisa ser protegida com uma película, né? Então, eu estou trabalhando com o BUP, né? Mas caso você não tenha a laminadora para passar o BUP, você pode fazer com papel contact transparente, tá certo? De preferência essa marca mesmo, contact. Eu tenho essa daqui, ó. Gente, é cola Crio, não é ainda é contact. Esse aqui, gente, eu comprei, tem muito tempo que eu comprei, mas eu não nem utilizei, ó, cola Crio. Porque ele é muito fino e estraga muito material. Tipo, o contato que você coloca em cima, ele já vai laminando e tal. E não cria muita ruga, sabe? Não cria muito bolha, nem nada. Então, ele é bem mais fácil de colocar. Mas esse cola acrílico, ele estraga muito material. Então, eu quase não utilizo ele. Eu utilizo ele pra coisas muito pequenininhas. Por exemplo, se eu quisesse laminar isso aqui com uma foto, um Polaroid, aí eu às vezes utilizo ele pra gastar, porque eu comprei, mas ele não é bom. Aqui já tá as capas, né? A gente vai laminar. Como eu disse, eu tenho esse, mas dá pra fazer com o contact, tá certo? Antes de fazer a laminação, que a minha máquina tá aqui esquentando, vou mostrar como eu faço o furo dos meus caderninhos, tá certo? Ó, tá vendo? Eu não tenho máquina pra fazer o furo. O que eu faço? Eu primeiro utilizava esse aqui, tá? Ele é muito bonzinho também, só que ele é um pouquinho mais frágil, né? Esse aqui, ele é melhor, tem melhor apoio, sabe? Pra você colocar. Então, eu gosto dele por conta do apoio dele, ele é bem melhorzinho, tá? Mas os dois dá pra fazer. Eu fiz vários nesse daqui, tá bom? E é a mesma quantidade de furos, ó. Porque aqui eu acho que não dá pra ver, porque tá fechado. Mas é a mesma quantidade de furos. São 6 furos nesse e 6 furos nesse também, tá? Esse aqui é mais a questão do apoio dele, que ele é bem melhor. Tá vendo?
são ótimos. Na Shopee tem, eu vou colocar o link dos dois. Esse aqui é mais barato, então se você tá começando agora ou vai fazer uma produção caseira mesmo, esse aqui é ótimo, tá? E tem esse aqui um pouquinho mais caro, mas comparado com uma máquina mesmo, né? Sai bem em conta, tá certo? Então, como eu faço? Acho que eu já mostrei em alguns vídeos, mas eu gosto sempre de mostrar, ó. Ele tem esses apoiozinhos aqui, ó, que é pra você marcar aonde você tá começando o seu furo, tá? Então, eu marco aqui, ó, tem a opção A5, B5, B4, eu marco aqui. Tá vendo? Onde eu colocar aqui o papel, o furo vai ficar mais pra dentro, né? Então, eu geralmente coloco aqui na parte de A5 mesmo, pra ele ficar com o furinho um pouquinho só pra dentro. E aí, é só furar, ó. Tá vendo? Aí, o que que você faz? Você tem que colocar aqui a pecinha pra fora, né? Pra você conseguir marcar aqui, ó. Quando você encaixa o furo, tem que deixar um furo dentro, ó. Deixa um furinho aqui dentro, porque senão esse espaço vai ficar sem furo. Então, deixa ele aqui com um furinho pra dentro. Encaixa aqui, ó, pra ficar bem rentezinho desse lado também. E fura. Não precisa ser uma folha só, tá, gente? Eu utilizo com 3, 4 folhas e dá tranquilo, tá? Então, veja aqui o furo que fica mais legal, ó. Aqui tá bem parecido com o furo que eu deixei aqui, né? O espaço que eu deixei aqui. Então, eu furo. Pronto. Aí, ele vai ficar dessa forma. Tá vendo? Aí, assim, eu faço todos os outros. Sempre lembrando que o espaço que você deixou aqui e o espaço que você deixa aqui no final tem que ser o mesmo, porque senão você vai furando. Eu vou fazer aqui, ó, pra você ver. Ó, eu vou furar aqui, botei aqui, ó, aí eu vou só furando. Aí, aqui, não vou observar, ó, tá vendo? Se eu observo, eu encaixo aqui, mas, ó, eu deixei um espacinho da folha aqui. Tá vendo? Então, ela vai ficar com um furo parecido com esse aqui. Mas, se eu não observo, eu coloco pra dentro, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso, ó. Ele vai fazer mais um furo aqui. E aqui vai ficar um espacinho e aqui vai ficar com esse furo. Então, observa isso na hora de furar, tá certo? Pronto, gente, ainda não comprei o suporte aqui pra colocar o bolso e ele já entrar, né? Então, o que que eu faço? Eu corto manualmente mesmo aqui, tá? Corto ele. Vou colocar ele de brilhinho aqui na frente. Tá vendo? Vou colocar eu gosto de colocar o holográfico aqui, ó, primeiro da página, né? O holográfico. E vou colocar esse aqui pra laminar, tá? O da parte de trás eu não gosto de colocar holográfico, tá? Porque aí eu economizo, né, gente? Eu boto o holográfico na frente e a parte de trás sem o holográfico. Eu gosto de fazer assim, até porque eu vendo por um preço mais em conta, pelo fato de que eu não tenho eu não faço a capa dura, né? Eu não utilizo esse material aqui pra capa, porque o nosso furadorzinho aqui, ó, não entra e não fura, tá? Então, eu tenho papelãozinho que eu comprei pra testar, mas infelizmente ele não funciona pra esse material que eu tenho. E a gente faz aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem, não é verdade? Então, aqui eu tô colocando só os plásticos em cima pra facilitar, tá? Então, eu pego aqui uma folha, pode ser uma folha branca, pode ser uma folha de outra cor, mas que seja uma folha mais grossinha. Essa aqui é 180 gramatura, tá? Pode ser uma 120, melhor do que seja uma folha normal, sabe? Porque não ser na folha ofício, já ajuda. Aí eu coloco aqui, pode ser inteira, assim, dobrada, pode ser inteira, tá? Eu vou botar aqui dobrada e vou colocar aqui pra ele ir levando, ó. Ela vai andando, tá? Quando ele pegar lá, eu levanto aqui. Eu levanto, porque aí ele vai ficar bem lisinha a laminação, tá? Pra não ter risco de ficar ruguinhos, né? De estragar a impressão. Que às vezes você vai laminar, gente, e dá tudo errado. Então, essa dica aqui de levantar o buff me ajudou bastante. Me ajudou muito mesmo.
porque eu não sabia e passei muito tempo assim, estragando capa, porque dava problema, estragava. A laminação não ficava boa. Mesmo com o book, mesmo com a máquina, eu perdi bastante material. E depois que eu aprendi essa técnica de levantar aqui, meu filho, não perdi mais quase nenhuma capa, assim. Às vezes acontece eu colocar errado, mas acho que é uma questão minha mesmo, de não saber manusear bem ainda o material, né? Tenho certeza que eu também tô começando. Aí aqui eu gosto de observar porque quando ela termina, ela não tem risco de enganchar o book aqui do final, ó. Porque ele tem uma colinha, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ó, proteção como fica. Bem melhor, né? Aqui, vou colocar de novo. Aqui, gente, eu vou fazer um chaveirinho pra pendurar. Como é personalizado, aí eu vou utilizar o nome da própria criança pra fazer um chaveirinho, tá? Aí o que eu faço? Só abro aqui, que é um adesivo, né? E encaixo dessa forma, tá vendo? E aí, vamos cortar somente as rebarbas e o que passar. Como ele tá laminado, dá pra colocar assim, tá? Mas, como a minha máquina tá ligada, eu vou passar isso aqui no plástico de proteção, pra ficar legal, tá? Arredondei aqui os cantos, ficou bonitinho. Vou fazer o mesmo com o nome do menino, né? Então, eu sei dois irmãos, um menino e uma menina, né? E aí, tá igual, né? Pronto. Aqui, gente, eu vou fazer aquela página transparente. Aproveitando que a máquina já tá ligada, eu vou fazer logo tudo. Então, é só colocar um plástico desse de plastificação aqui dentro, tá? Tem gente que já compra o acetato pronto, mas, gente, eu achei o acetato mais caro, por incrível que pareça, do que esse material aqui, que é de plastificação, né? Que é de plastificar as coisas assim, deixar durinho. Aí, esse plástico aqui eu achei mais barato do que o próprio acetato. Vou deixar também o link na descrição do fornecedor que eu compro, tá? Esse material. Que são os chaveirinhos, eu tenho um pedaço aqui, ó. Que eu, às vezes, lamino uma coisa pequena e tal, então eu sempre guardo. Porque ele serve, tá? Não joga nada, não. Cada pedacinho vai servir pra alguma coisa. Tá vendo a diferença de cor? Ó, quando passa na máquina, ele fica bem transparente, bem bonito. Fica um acetato mesmo, vira como se fosse um acetato. Aqui eu vou abrir, colocar dentro. Deixa eu ver se eu faço mais pra cá. Aqui acho que dá pra ver, né? Enquanto passa aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 1 e 2. Pronto. E aí é só cortar. Um pouquinho assim mesmo, não tem problema. Vou colocar dentro de um plástico de proteção, uma folha de proteção, tá? Aí, como eu disse, você pode comprar
o protetor térmico, né, que é mais seguro. Mas aí colocou dentro da folha grossinha, ó, tá? Ele tá aqui dentro. Ele vai proteger da mesma forma. Ó, tá vendo? Bem legalzinho. E aqui a gente vai partir ao meio. Como eu acho o meio, gente, junto aqui, ó. Marco. Tá bem certinho aqui? Marquei o meio aqui. Só um vinquinho mesmo e aí corto, tá? Ó. Aí a minha laminadora aqui, ela tem um recorte, né? Então, eu já passo por aqui mesmo. Tá bom? Coloco aqui em cima, vejo se precisa parar alguma coisa. Geralmente, tem que fazer uma paradinha bem pequena. Ver como ficou aqui o adesivo, né? O chaveirinho, ó, não pegou direito. Então, agora eu vou passar ele aqui em cima. Pronto. A gente apara as bordinhas, ó. Sempre apara, gente. Se não conseguir, se não tiver o aparador, você pode aparar na tesoura dessa forma aqui, ó. Bota. E quando você segurar, né, quando ela iniciar o corte, você gira. Que aí apara e deixa redondinho também, tá vendo? Pronto. E o furinho, a gente vai fazer o mesmo processo. Aqui do anterior, vai colocar no mesmo local, porque se você colocar num lugar diferente, ele vai dar diferença lá no furo, tá? Então, coloca no mesmo local, na mesma marcação e fura. Sempre deixando, segurando, né, aqui na bolinha. Encaixa desse lado também e aperta. E, ó, aqui a gente só vai furar, rasgar aqui cada buraquinho desse. Um cortezinho no meio, tá tudo certo. Isso aqui vai encaixar, né, na nossa espiral. E pronto, já temos a folha de proteção, né? Aqui os meus minutos já estão cortados. E eu vou mostrar pra vocês, enquanto isso aí fica pronto, como eu faço a capa, tá? Pronto, então agora a gente vai pro processo de encapar, né? Fazer a nossa capa e finalizar a encadernação, tá certo? Aí, como eu faço? Eu utilizo uma folha 180 gramas, tá certo? Uma folha 180 gramas pra cada capa, porque é o que eu consigo furar nesse furador manual, tá certo? Infelizmente, não dá pra fazer aquela capa dura com esse furador, mas fica ótimo. Vocês vão ver aqui no final do vídeo como fica muito boa. Não perde em nada pra capa dura, tá certo? E é uma capa semi-dura, vamos dizer assim, quase que totalmente dura. Ela só fica levemente maleável, não fica aquela capa amadora, sabe? Que você só imprimiu uma folha e colocou. Não, fica uma capa muito bem feita, tá certo? Muito bem feitinha mesmo. Aí, vocês vão ver aqui como fica, tá? Aqui eu colo, tá? Faço uma colinha. Eu utilizo cola de silicone, que é a que eu mais gosto de ter, porque ela é bem versátil, né? Então, eu consigo utilizar para vários materiais. Então, eu acabo comprando ela até mesmo para isso. Porque aí eu compro uma cola só, sabe? Mas se você quiser economizar, você compra uma cola branca de qualidade, que também vai dar um ótimo resultado, tá certo? Só talvez demore um pouquinho mais pra colar, né? Mas aqui também tá ótimo, tá? Ó, fez isso. Só isso. Já tá prontinha pra fazer a nossa base de dentro, tá? Eu vou fazer primeiro o rosa, depois a gente faz o azul. Então, aqui a gente vai fazer só o seguinte, cortar nas linhas que estão marcadas, tá? E você vai ver que ele tá no tamanho que dá certinho pra esse tipo de encadernação que nós estamos preparando aqui, tá?
Depois a gente monta aqui esse brindezinho pra colocar junto do pedido. Ó, os meus chaveirinhos já estão prontos. Aqui é só recortar e montar. Quando eu for finalizar, eu monto aqui com vocês. Desliguei minha máquina e bora lá fazer a nossa encadernação, né? Ó. Pronto, aqui você não precisa parar tudo não, tá? Pode observar que ele cabe aqui dentro, tá vendo? Aí, ó, a parte que vai fechar aqui vai ser bem pequena, tá vendo? É um espaço pequeno mesmo, porque a gente utilizou pra fazer adesivos e colocar um diferencial no pedido. Mas não vai ter problema, porque a gente vai colocar a guarda aqui dentro e vai cobrir essa parte que não ficar tão legal, tá? Então, não se preocupe com isso. A gente só vai atirar o line, né? Aqui. Ai, gente. E colocar bem no meio mesmo, bem no meio. Tenta colocar bem centralizadinho, tá certo? Pronto. Aqui já vai dar certo, tá bom? Corta aqui na parte, um triângulozinho em cada finalzinho, né? Aqui, ó. Pra gente poder fechar. Gente, eu faço tudo no olho. Quem é mais perfeccionista vai ter aquelas guias, né? Mas como o material é fino, nem precisa tanto, tá? Porque senão precisa fazer aquela partezinha aqui dos cantinhos, porque ela é bem fininha, não é tão grossa. Ó, você vai ver que não perde, gente, em nada pra o que a gente compra, tá? Na loja, aquele mais grosso. Dá uma fixada, né, gente? Totalmente protegido, brilhosinho. Tá ótimo, né?
Agora vamos furar a parte da frente, né? A parte de trás furada, ó, do lado certinho que abre. Você alinha para você poder furar a frente. Fura bem alinhadinho, né? A parte de baixo com a guarda para cima, a parte de cima com a guarda para baixo, que aí vai dar certinho por aí também, tá certo? Lembra de furar ao lado da abertura do caderno correto, né? Alinha os furos, tudo certinho, e lembra de fazer aquela dica lá no final, para que o furo fique alinhado em todo o caderno, tanto na capa, nas folhas e contracapa. Tudo encaminhado, livrinho furado, cortado e as capas prontas. Agora a gente só precisa fazer o processo de encadernação mesmo, que é colocar o aspiral. Aqui eu coloco aspiral porque, né, o nosso furador é de aspiral. Prontinho, nosso caderno tá bem bonito, mas vamos deixar ele ainda mais bonito, né? Podemos furar aqui com o furador normal, né, de furar papel, e vamos colocar um ilhós para colocar o elástico, que aí vai agregar um pouquinho mais de valor no nosso caderninho, né? Deixar ele ainda mais bonito, mais profissional, tá certo? Mas é opcional, se você quiser fazer sem, se for para você mesmo, para o seu filho, sua filha, aí você coloca se você tiver esse material, né? Porque o ilhós tem que comprar o ilhós, tem que comprar o elástico e tem que ter também o alicate específico para ilhós, tá? Então, se sua produção aí é artesanal, não é para venda nem nada, então você pode deixar o caderninho assim que ele já vai estar bem bonito, tá bom? Mas para colocar o ilhós, basta colocar o ilhós aqui, encaixar direitinho. Se vier a arruela, coloca a arruela no lado interno e pressiona o alicate, lembrando que o lado da bolinha, né, que o alicate tem uma bolinha mais alta, vai ficar na parte de dentro do caderno, que é a parte mais altinha do ilhós. Apertou, pronto, fechou. E aí faz o mesmo processo do outro lado, tá? Encaixando direitinho ali o seu elástico, né? Eu dobro ele pra dentro, dessa forma, porque ele vai ser como se ele tivesse envolvido o caderno, sabe? Coloco o elástico puxando para fora, posiciono o ilhós e já faço o processo de apertar o alicate. Bem simples, tá bom?
é isso, pessoal. O livrinho de colorir concluído, totalmente personalizado, com marca-página, com adesivos, perfeito. Me conta aí se você gosta de livrinhos e ideias assim personalizadas ou se prefere os mais simples mesmo. Se você curtiu esse conteúdo, curte, se inscreve, comenta de onde você está falando, quero saber tudo, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!